Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Aluno, o podcast do aluno. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, porque esse é o nosso salário moral. E vamos ao assunto de hoje, que é o ombro do supineiro. O que vem a ser o ombro do supineiro? Para a gente contextualizar melhor, eu preciso que vocês aprendam a diferenciar os tipos de dor, tá? Lembrando que dor é um sinal que o organismo nos dá de que algo não está certo, né, que tem alguma coisa de errado, para você fazer a manutenção, a proteção e a cura daquela região que está lesionada, inflamada e assim por diante. Mas os diferentes tecidos do corpo, eles apresentam a manifestação da dor de formas diferentes. Então, por exemplo, a dor muscular, ela é uma dor mais difusa. O que eu quero dizer com difusa? Ela está numa região como um todo e não em um ponto em específico. E ela geralmente se assemelha a uma queimação. Agora, uma dor de cunho articular, ela é uma dor mais pontual, tem exatamente um ponto que dói, é como se tivesse a sensação de que tem um alfinete, um parafuso enfiado naquele local, né? E geralmente a dor muscular, você consegue movimentar o membro, o braço, por exemplo. A dor articular, ela dá uma inibida no movimento, você não consegue mexer, parece que o corpo desliga aquele membro que está tentando se movimentar. Feitas essas considerações iniciais do tipo de dor, vamos falar do ombro do supineiro. Bom, todos sabem que eu sou atleta de powerlifting, né, que envolve um dos exercícios que está envolvido na modalidade é o supino. Quando eu comecei a competir, o número de supinos que eu realizava na semana aumentou muito. Aumentou para 3 vezes na semana. Hoje eu realizo, por exemplo, 5 a 6 supinos na semana. Lembrando que esses supinos não é só o supino reto, o supino de competição com barra. São diversos outros tipos de supino. Supino inclinado, supino com pausa, supinos com elásticos, supinos parciais. Só que tudo isso aí envolve o uso, envolve aquela temática do uso e da recuperação daquele tecido, né? E por que eu estou falando isso para vocês? Eu comecei a sentir uma dor, então, isso lá quando eu comecei. Comecei a sentir uma dor no peitoral que me preocupou, porque não era a dor muscular no ventre do músculo, no meio do músculo, característica daquela musculação de bodybuilding. Era uma dor meio numa região de tendão, e isso me deixou preocupado. Só que era numa região bem no comecinho da axila. E essa dor, assim, ficava difícil discernir o que era. Por quê? Porque não doía quando alongava. E geralmente quando você treina e inflama aquela musculatura ou você está lesionado, você não consegue alongar. Então, não doía quando alongava, o que era muito estranho. E também não doía quando eu fazia a adução do ombro, a adução horizontal do ombro, que é o principal movimento, um dos principais movimentos que o peitoral maior faz. E aí eu ficava naquela dúvida, olha, mas eu tô com dor nessa região, que pertence ao tendão do peitoral, mas quando eu alongo e contraio não dói. Ela doía em momentos muito específicos, em um ângulo muito específico, mas era uma dor assim, eu não diria insuportável, mas eu diria que incomodava bastante. Você ficava meio que com medo de realizar o movimento, né? Dito isso, eu fui perguntar para amigos que estavam há mais tempo no esporte se eles já haviam apresentado essa dor. A maioria disse que sim e que a causa era tendão do bíceps. E se vocês digitarem aí no Google Imagem ou puxar na memória de vocês os conhecimentos de anatomia e pegar assim, ó, peitoral maior, bíceps braquial e peitoral menor, você vai ver que todo mundo cruza muito perto ali na axila. Então é plausível de que fosse alguma coisa relacionada a um tendão de bíceps, que estaria ali raspando em algum lugar e gerando essa inflamação. Mas eu fiquei meio assim, não fazia sentido. Para mim não fazia sentido porque não doía quando eu treinava bíceps, né? E ela se manifestava mais quando eu fazia supino. Essa dor deu do lado direito, aí depois ela sumiu. Aí depois ela deu do lado esquerdo, depois ela sumiu. Aí fiquei nesse limbo, né, de desconhecimento. O que será que estava acontecendo? E em uma certa competição, eu fiz uma pegada no levantamento terra que eu rompi um bíceps braquial, né, do lado direito. E eu não tive mais essa dor do lado direito, o que contribuiu para a ideia de que realmente fosse
o bíceps o causador, porque eu associei as seguintes premissas. Bom, se essa dor nessa região da axila barra peitoral era causada por um tendão de bíceps, essa é a primeira hipótese. A segunda premissa é, eu não tenho mais o bíceps e não senti mais essa dor, você é levado a crer que seria mesmo aquilo, né? Então eu comecei a ter essa dor do outro lado, do braço que eu tenho bíceps. Só que não faz sentido o negócio aparecer esporadicamente. E aí demorou bastante eu conseguir achar um trabalho que verificava esse tipo de dor em atletas de fisiculturismo e de levantamento de peso. E esse é o nome que eles dão no trabalho, né? Bench Presser's Shoulder. Ou seja, em tradução livre seria o ombro do supineiro, né? Do supinador, daquela pessoa que faz o supino. E eles apresentam no trabalho que é uma tendinopatia do peitoral menor, né? O peitoral menor, se você for ver bem, ele faz depressão da escápula e ele também inclina a escápula anteriormente. E essas ações estão envolvidas no movimento do supino, né? Você não mexe só o braço, você tem movimentos pequenos ali da escápula, coisa que às vezes você não consegue ver durante o treinamento. Mas, recentemente, eu percebi o seguinte: eu percebi que quando eu realizo o puxador frente aberto, que seria o movimento da barra fixa, né? Só que na máquina, essa dor volta. Então, assim, é um ângulo muito específico onde eu faço o puxador frente aberto, que talvez eu some esse... Não que o puxador seja um mau exercício, não é essa a análise que a gente tem que fazer, não é essa análise que a gente tem que fazer. Mas o fato de o puxador frente, com a pegada aberta, fazer o uso do peitoral menor para deprimir a escápula, fazer o alongamento desse músculo, esse efeito de treino se soma com os estímulos do supino. Só que aí no caso não está sendo um efeito estimulante, está sendo um efeito que degenera, né? Tanto é que quando eu mudo de posição, eu faço um puxador pela frente com uma pegada mais na largura do ombro e com uma pegada pronada, a dor desaparece. Ou seja, talvez o problema não seja só o supino em si, porque aí eu consigo fazer supino numa boa. A questão pode ser que o acréscimo de algum exercício que for de qualquer natureza, para mim é o puxador frente aberto, para você pode ser outro tipo de exercício, que acrescenta estresse nesse músculo, mas impossibilita a recuperação adequada, gere essa inflamação. E aí a gente começa a fazer teste, né? Uma vez que eu adiciono esse exercício, puxador frente aberto, a dor aparece. Uma vez que eu removo esse exercício, a dor desaparece. Sendo que eu tento controlar outras variáveis, né? Eu mantenho o número de supinos, mantenho as cargas, tudo mais. Ou seja, não parece ser um problema que está vindo do supino, parece ser um problema que está vindo de outro exercício que usa os músculos ali da articulação do ombro, e isso agrava o problema, né? Então é isso. Eu vou deixar o link do artigo na descrição desse episódio para vocês lerem com mais calma. E a lição final desse episódio é o seguinte: você está fazendo um programa de treinamento e aí eventualmente surge um problema. O que você tem que fazer? Você tem que rastrear a origem do problema. E esse rastreamento ele começa desde a noite de sono que você teve, ele passa pelo seu dia de trabalho, posições que você sustenta no seu trabalho, ele passa por análise dos exercícios que você está fazendo, né? Será que você mudou alguma coisa, alguma técnica, ou mudou alguma carga? Ou o aumento de carga foi muito abrupto, ou o aumento de volume foi muito abrupto, né? Foi tudo muito rápido, não dando tempo para o organismo se acostumar. Aí surgiu um problema. Aí, uma vez que você identificou uma possível causa, você tem que começar a fazer o manejo dessa causa. Você retira o que você acha que está causando o problema. E aí, uma vez que você retira ou modifica, você observa se o problema se sustenta ou some. E aí você consegue ter uma noção e discernir, né, o que poderia estar causando aquele problema. Então, no meu caso aqui, com a experiência de professor, de treinador, de atleta, eu consegui identificar que, nesse caso, não é o exercício em si, é o acréscimo de volume desses músculos em geral, né, peitoral menor, peitoral maior, que causa essa inflamação, essa tendinopatia nessa região do ombro. E o mais curioso é que, por exemplo, nesse trabalho, todos os testes, se eu não me engano, que foram feitos
para a integridade da articulação e dos músculos dessa articulação do ombro, eles foram negativos, ou seja, eles não apresentaram problemas, mas o indivíduo sentia dor exclusivamente na hora de fazer o movimento do supino. Né? Então, que fique a lição também, que não deve ter medo de se movimentar, uma vez que o movimento é a cura. Né? Em nenhum momento de todos esses anos que eu compito, eu deixei de fazer supino. Inclusive, eu tenho melhorado cada vez mais. Tá joia? Então, esse é o episódio de hoje. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida e até a próxima. Que a força esteja com vocês.